Para não ter confusão, vamos entender esse texto de forma bem clara e objetiva. Apocalipse 20:13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O povo faz uma confusão dizendo que um é Hades, outro é Sheol. Aqui é Apocalipse, é o final. A palavra Hades e Sheol, elas significam inferno. Hades significa inferno em grego e Sheol em hebraico. Só que essas mesmas palavras, elas também são usadas para lago de fogo. Ou seja, em grego e hebraico, o lago de fogo também significa Hades e Sheol. É aí que está a confusão, porque a gente está vendo como é que o próprio inferno vai ser lançado para dentro dele próprio. Então, para poder esclarecer isso, você tem que vir para o versículo 14 e entender que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, enquanto o texto está dizendo que se esta é a segunda morte, a morte e o inferno aqui são a primeira morte. Então, quando você morre, se você morrer em pecado, você vai passar pela morte, tá? Que no termo grego é thanatos, tá? E ali o seu corpo físico vai ficar na morte, mas a sua alma vai estar aonde? Vai estar no Hades ou Sheol. O cara que morre no erro, né? No inferno, tá? É o lugar onde os que foram mortos sem a presença do Senhor estarão, tá? Então, você percebe aqui que a morte, né, e o inferno, porque se o mar deu os mortos que nele estavam, né, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. Ou seja, todo mundo que morreu vai vir, né, vai ser trazido. E eles foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Houve um julgamento, ou seja, foram trazidos da morte, reintegrados e foram julgados. Tá? Então eles já tinham passado pela primeira morte. E eles foram ali ressuscitados para serem julgados. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Porque se Deus trouxe todo mundo da morte e do inferno, não sobrou ninguém lá. Então essa morte e esse inferno acabam, né? Eles já cumpriram o que eles vieram fazer, aprisionar o corpo físico e o corpo espiritual de quem estava em pecado, tá? Então eles já cumpriram, eles não têm como retroceder para lá, então eles vão ser destruídos. E ali as pessoas vão ser julgadas, é o que o texto aparentemente mostra. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, na vida do Cordeiro, né? Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E esse lago de fogo é o quê? A segunda morte, como diz aqui no versículo 14. Que o lago de fogo é a segunda morte. Vão morrer novamente, e ali você tem, no versículo 10, aonde já estava lá o diabo, né? Que é o diabo, aqui você tem a tradução dele, diabolos, né? Que é um caluniador, difamador, é um ser, né? Ele tem uma personificação. O sedutor foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Tá? Aqui esse lago de fogo já tem enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Esse lago de fogo, ele está com enxofre. O de lá não tinha essa palavra, tá? O enxofre aqui, teion, um enxofre, ó. No contexto bíblico, o enxofre é geralmente associado à destruição, né?
como na história de Sodoma e Gomorra, onde o fogo e o enxofre caíram do céu sobre as cidades. O enxofre, aí tem as especificações do enxofre. Mas aqui são versículos antes, aonde já dizia, né? Primeiro ele já fala que o lago de fogo e enxofre. Depois, lá no final, quando fala dos julgamentos dos mortos, só fala lago de fogo. Então, tipo assim, como já disse o fogo e enxofre aqui, ou é uma diferença, ou é uma igualdade aqui, tá? Mas como também o falso profeta, a besta e o falso profeta, que já estavam lá, porque eles são jogados lá na vinda de Cristo, né? Então eles são jogados lá no lago de fogo quando Jesus vem e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa palavra séculos, ela é aion, para sempre. Uma idade ininterrupta, perpetuidade do tempo, eternidade, entendeu? Então, a palavra aqui mostra que é eternidade mesmo aquele sofrimento. Então você tem aqui primeiro o julgamento, a vinda de Cristo julgou a besta e o falso profeta, depois o diabo, depois os mortos vão ser julgados pelo trono branco. Você tem o julgamento sucessivo dos seres humanos, tá? Vi mortos grandes e pequenos postos em pé, abriram-se os livros, ainda outros livros, e abriu-se o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as obras, conforme que se achava escrito nos livros. Em todos esses livros aqui. Aí vai falar de tudo isso aqui, tal, 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 e foram julgados segundo as suas obras, tá? Então, tudo que praticaram, né? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É.